Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim responder uma pergunta que muita gente me faz, que é: por onde começar a ler os livros de Agatha Christie? Agora, no dia 15 de setembro, foi aniversário da Rainha do Crime e eu não podia deixar de fazer uma homenagem, porque vocês sabem que eu sou completamente apaixonada pela Agatha Christie. E aí eu fiquei pensando se eu, faria um top 10 livros, mas eu sei que ainda tem muitos livros que eu preciso ler dela. Pensei até se eu fazia um vídeo todo dedicado ao Poirot, que é um dos meus personagens favoritos, ou falando aí de livros menos conhecidos dela. E aí me veio a resposta na hora do que eu deveria gravar, que é uma pergunta que muita gente me faz, seja no Instagram, no Facebook, no Goodreads, no Scoob, aqui no canal, que é: Thaisa, por onde começar a ler os livros da Agatha Christie? Então, como eu já li aí 30 livros da autora, eu acho que eu sei um pouquinho de como seria aí uma boa ideia para você começar a ler, e vou dar aqui as sugestões, então vamos lá! A primeira ideia de livro que eu tenho para você seria, se você realmente quer investir um tempo, quer conhecer a escrita da Agatha, quer saber ali desde as suas origens, né, como que ela criou as suas histórias, eu recomendaria você ler em ordem cronológica, começando aí pelo primeiro livro da autora, que é O Misterioso Caso de Styles. O Misterioso Caso de Styles foi o primeiro livro publicado da Agatha Christie e ele já chega assim com o pé na porta, porque logo nesse livro a gente já vai ter aí o famosíssimo detetive belga Hercule Poirot, que é aí dos personagens que a Agatha criou, o mais famoso. Nessa história a gente tem o capitão Arthur Hastings, que já trabalhou aí com Poirot numa coisa ou outra, mas eles não são assim amigos. E ele acabou de voltar da guerra, ele tá ferido, ele precisa de um tempo pra descansar. Ele encontra um amigo dele de antigamente, o John Cavendish, e o John fala: olha, por que você não vem passar uns dias aí nesse casarão, né, da minha família? Tem bastante gente lá, tem meu irmão, tem a minha madrasta, que é a matriarca da família, tem o marido dela, tem a protegida dela, tem a minha esposa, mas vai ser bom pra você, sabe? O ar do campo, aproveitar, por que você não vai? O Hastings concorda. Só que quando o Hastings está lá, algo acontece. A matriarca dessa família é assassinada. Mais do que isso, ela é envenenada. E quem está por ali naquela época e que conhece aquela família e resolve fazer uma visita? Pois é, ele mesmo, Hercule Poirot. E aí, ele e o Hastings vão de fato se tornarem aí amigos e vão aí tentar investigar ao máximo e chegar ao fundo dessa história para tentar descobrir quem matou essa mulher. Esse é um ótimo começo, primeiro porque a Agatha, não só ela apresenta aí personagens que ela vai levar com ela, né, por um bom tempo, como o Poirot e o Hastings, mas ela também vai falar aqui, por exemplo, de envenenamento. Pra quem não sabe, ela entendia tudo de venenos. Ela trabalhou como enfermeira voluntária durante a Primeira Guerra Mundial e por conta disso ela entendia muito sobre venenos. Então, isso é o que vai aparecer muito na obra dela, em vários livros, e esse primeiro não vai ser diferente. Ele é surpreendente, ele tem vários personagens, todos são suspeitos, aquela coisa de sempre, né, que a gente conhece da Agatha, de que todo mundo ali tem os seus motivos. E sério, gente, é um ótimo começo para se ler Agatha Christie. Ainda falando aqui de primeiras aparições de detetives famosos da Agatha, um outro livro que é uma ótima sugestão é Assassinato na Casa do Pastor. Em Assassinato na Casa do Pastor, a gente vai ter uma história que se passa numa cidadezinha ali, pequena, que todo mundo se conhece, todo mundo julga muito um ao outro, que é St. Mary Mead. E tudo meio que nessa cidade gira em torno dessa paróquia, e principalmente desse pastor, que é o pastor Clement. E aí uma grande figura ali daquela cidade que ninguém gosta, todo mundo abomina ele, ele vai fazer uma visita ao pastor, o pastor não está naquele momento. Quando o pastor volta, acontece que ele vai encontrar esse homem assassinado ali na sua casa.
E aqui a gente vai ter como protagonista esse pastor ajudando, né, outras autoridades ali, a polícia, a investigar o que será que aconteceu. Só que mais do que isso, a gente vai ter ali no pano de fundo, como uma personagem secundária, mas extremamente importante, uma senhorinha fofoqueira, uma detetive amadora, que é a Miss Jane Marple, que vai aparecer aí em muitas outras obras da Agatha Christie. Gente, eu confesso que eu não gostava tanto da Miss Marple assim, de outras histórias que eu li dela. Porque exatamente eu queria saber mais dela e ela parecia muito como uma personagem secundária. No entanto, eu confesso que esse livro se tornou o meu favorito com ela. Eu acho incrível aqui o trabalho de investigação que ela faz. Você percebe como que a cabeça dela funciona e como ser aí uma pessoa observadora, que sabe de tudo que está acontecendo naquela cidadezinha, vai fazer ela chegar aí a uma grande conclusão e bem inesperada. Então, como sempre, é uma leitura muito fluida, isso é uma coisa típica dos livros da Agatha, você consegue ler eles rapidamente, porque eles são instigantes, a linguagem é muito simples, e assim, você não consegue parar de ler. Então, com certeza, mais um livro que eu sugeriria aí pra você que quer começar a ler Agatha seria Assassinato na Casa do Pastor. Agora, se você é uma pessoa que gosta até de investigação, mas gosta mais de ação, também tem livro pra você, sim. E eu indicaria muito O Inimigo Secreto ou O Adversário Secreto, tem aí com os dois nomes. E aqui, coincidentemente, a gente vai ter a primeira aparição do casal Tommy e Tuppence Beresford, que é um casal aí de detetives amadores que precisam de dinheiro e resolvem aí abrir uma agência, porque sim. Só que eles vão acabar se encontrando no meio de um grande mistério governamental. E que o que eles procuram, se caísse nas mãos erradas, poderia ser usado como uma arma. Esse é um livro super dinâmico, ele tem muita ação, ele tem muita aventura, é uma delícia. Sério, se você é uma pessoa que gosta mais ou de tramas políticas, ou mesmo essa coisa voltada para ação, O Inimigo Secreto, com certeza é uma ótima pedida para você. Já se você gosta, assim, dessa coisa aí de crime, de investigação, mas ao mesmo tempo você gosta de algo mais sobrenatural, eu recomendaria para você ler aí O Misterioso Sr. Queen. Ele tem uma aura muito mística, esse personagem, que é o Sr. Queen, o Sr. Harley Quinn. E é interessante como ele não é o protagonista da história, o protagonista é um senhor já, que é o Sr. Satterthwaite, e como esse personagem do Sr. Harley Quinn, ele aparece em momentos muito pontuais de crimes e mortes, como um espírito de inspiração e justiça, para que o nosso protagonista, de fato, consiga encontrar aí o que está realmente acontecendo. E outro livro também é O Cão da Morte, que é um livro de contos, que a Agatha, ela realmente vai para algo muito mais sombrio e escreve aí umas histórias mais voltadas pro terror, pro gótico, tem fantasma, tem tudo que você pode imaginar. Então, se a sua pegada é mais essa, com certeza você pode dar aí uma chance para O Misterioso Sr. Queen e O Cão da Morte. Agora, se você quer ler algo da autora para realmente conhecer o estilo dela, o estilo de narrativa, os personagens que ela cria, os tipos de mistério que ela inventa, eu sugeriria aí um livro de contos. Eu sempre falo que livros de contos, eles servem para que você conheça mais sobre a escrita de um autor ou sobre um determinado tema, porque, né, sempre varia muito. E aqui eu indicaria o livro Os Três Ratos Cegos e Outros Contos. Os Três Ratos Cegos, por si só, né, esse conto que abre o livro, ele é extraordinário porque ele foi transformado em uma peça que até hoje é considerada a peça que foi encenada por mais tempo no teatro. E essa aqui é uma história bem isolada, a gente não tem nenhum dos detetives principais da Agatha, a gente tem aqui um casal que tem uma pousada e que várias pessoas vão se hospedar ali e eles acabam descobrindo que uma dessas pessoas, na verdade, é um assassino. E eles descobrem isso porque aparece ali um policial para tentar investigar e descobrir quem ali é esse assassino. Sério, gente, surpreendente, maravilhoso. E depois, os outros contos são incríveis,
porque aí sim você vai ter uma gama de contos bem diferenciados, porque vai ter conto do Sr. Harley Quinn, que eu já falei que é uma coisa mais misteriosa, mística, você não sabe exatamente o que é esse personagem. Vai ter contos com o grande detetive Hercule Poirot, claro. Vai ter contos aqui com a Miss Marple. Inclusive, um dos meus contos favoritos aqui é com a Miss Marple. Foi o conto que fez com que eu me interessasse mais por ela como personagem. E ele é muito diferente. Todos os contos são mistérios aí instigantes que você vai querer saber o que tá acontecendo, que você vai investigar junto com, seja lá quem está investigando ali o caso no conto. Se eu pudesse dar uma dica para você conhecer um pouco mais do estilo da autora, eu recomendaria Os Três Ratos Cegos e outros contos. Você também pode me perguntar assim, Thaís, e qual foi o seu primeiro livro? Por onde você começou a ler Agatha? E a verdade é que eu comecei a ler Agatha Christie com um livro chamado Um Brinde de Cianureto. E aqui a gente vai ter uma senhora num restaurante com vários amigos, dando aí uma festa de aniversário. E, de repente, as luzes se apagam depois de um brinde que eles fazem. E quando as luzes voltam, ela está morta e, de repente, se descobre que ela foi envenenada com cianureto. Mas quem ali poderia ter feito isso? E esse é um caso também que não vai envolver nenhum dos detetives principais. Vai ter aí uma pessoa que também é um suspeito, junto com um policial tentando investigar. Mas eu acho que é sim uma boa forma de começar a ler Agatha, para você pegar um pouco ali a minúcia, a maneira como ela constrói os seus mistérios. Ele é um livro que eu reli há pouco tempo. E assim, quando eu li pela primeira vez, há mais de uma década, ele era um dos meus livros favoritos. Ele ficou na minha lista de livros favoritos da vida por muito tempo. Quando eu reli, eu já tinha lido outros livros da Agatha, então eu acabei diminuindo um pouco a nota, mas como um início, como uma porta de entrada, eu acho ele um ótimo incentivo para você começar aí a ler a Agatha, a pegar um livro. Um Brinde de Cianureto é sim uma boa ideia. Vou falar aqui de livros clássicos, incríveis, maravilhosos da Agatha, que eu acho que você pode sim começar a ler essa autora tão incrível por eles. Um deles, por exemplo, é Os Cinco Porquinhos. Os Cinco Porquinhos, ele é um livro com Poirot. Gente, não adianta, eu sempre vou falar aqui de Hercule Poirot, porque pra mim ele é o melhor personagem da Agatha. Eu amo as histórias com ele. E aqui, na verdade, ele tem que investigar um caso antigo. Aparece uma moça e pede pra ele investigar um caso que aconteceu há 16 anos atrás, em que o pai dela, que era um pintor, foi assassinado, foi morto, foi envenenado pela mãe dela. A mãe assumiu o crime, foi condenada, só que antes dela ser enforcada, ela deixou ali uma carta para a filha falando que não foi ela que cometeu esse crime. E aí o Poirot vai resolver aí visitar todas as pessoas que estavam na casa dessa família naquele final de semana para tentar descobrir quem realmente cometeu o crime e quem realmente matou esse pintor. Esse livro é sensacional, é muito interessante exatamente porque ele vai voltar ao passado, não é ao que está acontecendo ali naquele momento, mas também ele tem uma espécie de melancolia que permeia muito algumas histórias do Poirot, e eu gosto disso. Eu gosto quando ele vira uma figura quase paternal, tentando investigar porque ele realmente quer ajudar essa moça e quer trazer aí alguma paz de espírito pra ela. Sério, gente. E olha, o final desse livro é uma bola curva, porque a Agatha faz muito isso, né? Ela joga uma bola e tá indo na direção. E aí você fala, eu já entendi, já sei quem é, já matei. E aí, de repente, ela faz assim. E aí você fala, oi? E aí quando você pega e, por exemplo, você relê, você volta, você fala, tava ali o tempo inteiro. Essa mulher é uma gênia, né, gente? É claro que eu também preciso mencionar Assassinato no Expresso do Oriente. Eu sei que algumas pessoas não recomendariam
começar com esse livro, porque ele é um livro que tem muitos personagens. E isso é uma coisa que você vai encontrar aí em toda a obra da Agatha. Existem muitos suspeitos, porque aqui o Poirot tá embarcando em uma viagem de trem no Expresso do Oriente e acontece que tem, várias pessoas de vários lugares, nacionalidades, idades, backgrounds, etc. E, tá todo mundo ali viajando, seguindo seu caminho. Só que aparece ali um cara que ele fez algumas coisas muito, muito, muito ruins no passado. E ele tá sendo ameaçado, só que ele não sabe por quem. Num belo dia, o Poirot acorda com uma confusão acontecendo e ele descobre que esse homem foi morto. E aí o próprio dono do Expresso do Oriente, que tá viajando ali junto, pede, por favor, pro Poirot investigar, já que teve uma nevasca, eles ficaram presos ali, os trilhos estão completamente lotados de neve. E aí o Poirot precisa investigar, porque vai levar um tempo pra polícia, ter acesso ao trem. E, tem um assassino ali, então quem será? Gente, que história, não é à toa que todo mundo fala de Assassinato no Expresso do Oriente. Eu acho que é a história que eu mais ouvia falar sobre da Agatha, até porque teve inúmeras adaptações. Olha, gente, não é à toa, porque é incrível, é incrível. Tem bastante gente, tem bastante suspeitos? Tem. Mas se você ler com calma, prestando atenção, é sério, vai valer muito, muito a pena. Um outro bom livro também, um caso bem isolado, não tem nenhum detetive ali famoso, é simplesmente um rapaz da polícia que gosta de uma garota e essa garota mora aí num casarão em que o patriarca dessa família, esse senhor, ele é meio que odiado por todo mundo que mora ali, por todos os parentes. E aí vai acontecer que ele vai ser assassinado e a gente vai ter que descobrir, junto com esse investigador, quem ali poderia ter feito isso, sendo que todo mundo tem motivo. Ele é surpreendente. Ele é um livro que você vai questionar muitas coisas a respeito da humanidade, da sociedade, de família. E ao mesmo tempo você vai ficar assim chocado quando você descobre o que aconteceu. Então, com certeza aí um ótimo livro para você começar lendo a Agatha é A Casa Torta. E lógico que, como eu falei de Assassinato no Expresso do Oriente, eu preciso falar de Morte no Nilo. Morte no Nilo é aí outra história famosíssima da Agatha, também tem várias adaptações, vai ter uma no ano que vem. E aqui o Poirot está embarcando em uma viagem, em um cruzeiro pelo Nilo. E nesse cruzeiro tem, lógico, várias pessoas, no mesmo esquema ali de Assassinato no Expresso do Oriente. E além disso, a gente tem aqui a Lynette Ridgway, que é uma mulher riquíssima, maravilhosa, que ela está ali passando, a sua lua de mel com o seu novo marido. E aí já vai complicar as coisas porque a ex-namorada, a ex-noiva desse rapaz aparece lá, que, pra piorar a situação, era a melhor amiga da Lynette e ainda apresentou os dois. Então isso já vai formar um climão, a Lynette já tá ali com medo de que alguma coisa possa acontecer, mas existem também ali muitas pessoas que não gostam dela por diversos motivos. Lógico que a Lynette vai ser assassinada e cabe ao Poirot, enquanto essa viagem aí pelo Nilo dure até eles chegarem ao seu destino, investigar e descobrir quem foi o responsável por essa morte. Gente, Morte no Nilo, ele é um livro que eu não acho ele super chocante, nossa, não imaginava, não. Mas a construção dele é muito bem feita. E aqui, de novo, a gente tem esse Poirot mais conselheiro, voltando ali pro passado, pensando sobre a vida, refletindo. A gente vai ver as células cinzentas dele trabalhando e como ali ele vai chegar à conclusão. Eu acho que aqui o grande mistério não é exatamente quem cometeu o crime, mas sim como e por quê. Então, gente, aproveita que vai sair a adaptação no ano que vem e já leia Morte no Nilo. E pra finalizar, fechar aqui com chave de ouro, eu não poderia deixar
de sugerir, de indicar para você começar a ler Agatha Christie com um livro dela que é o mais famoso, que é o livro mais vendido dela, que é a história mais lida dela e conhecida, que é o E Não Sobrou Nenhum. E Não Sobrou Nenhum, a gente tem aqui 10 personagens que cada um ali recebeu uma carta de uma pessoa, de um amigo, de um parente, seja lá quem for, convidando essas pessoas para irem até uma ilha, passar ali um final de semana, conhecer o lugar. E sim, cada uma dessas pessoas, dessas 10 pessoas, resolve se dirigir até essa ilha. Quando eles chegam lá, eles descobrem que eles estão em uma grande armadilha, porque de repente começa a tocar ali um vinil e ali fala que, olha, fulano fez tal crime, ciclano fez tal crime, o outro fez tal crime, todo mundo ali fez alguma coisa terrível, cada um ali cometeu algum crime e eles estão ali numa grande armadilha. E existe um poema na parede, que é o E Não Sobrou Nenhum, que vai falando, né? No começo tinham 10, aí tal coisa aconteceu e só sobraram 9. E aí tinham 9, algo aconteceu, e aí um morreu e sobrou 8. E ali você vai perceber que esses crimes, essas mortes, esses assassinatos começam a acontecer exatamente da maneira como o poema conta. E é nesse momento que você percebe que, como eles estão numa ilha isolada, a maré tá alta, então eles não têm como voltar para terra firme. Quem está matando essas pessoas sistematicamente é um deles. Então você tem ali 10 pessoas que cada uma fez algo extremamente ruim na sua vida, cada um cometeu um crime, cada um fez, né, alguma atrocidade, e agora cada um vai pagar pelos seus pecados, digamos assim. Só que a questão é tentar descobrir quem entre aquelas 10 pessoas é o grande assassino que tá matando um por um. Gente, essa história da Agatha não é à toa que ela é a história mais famosa dela, porque é muito interessante, ela não tem nenhum dos grandes detetives da Agatha, ela não tem nada místico ou supernatural, nem nada, ela é muito focada no real, na crueldade do ser humano, e vai ser muito interessante a gente ver como cada um vai morrendo, a gente descobrir, ficar pensando quem será que é o próximo. E mais do que tudo, ficar teorizando quem será que é ali o assassino. E é aquilo. Todos poderiam ser, todos têm motivos. Acho um final super chocante? Não acho. Não acho. Eu acho que pode até ser previsível. Pra mim foi. Sei que geralmente não é pras pessoas, mas pra mim foi. E é aqui que fica a genialidade da Agatha. Você perceber que talvez o grande ponto não seja quem está fazendo aquilo, mas sim como, por quê e de que forma e por que este título, por que essas pessoas, o que realmente acontece naquela ilha. Essa vai ser a grande questão que vai rondar toda essa história. Sério, gente, se você nunca leu nada da Agatha, ou se você já leu, mas não leu e não sobrou nenhum, leia, porque esse livro, ele é realmente um clássico aí do mistério, e você merece se dar esse presente de ler este livro tão incrível. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha respondido aí algumas perguntas que vocês têm, que sempre, né, me fazem de como começar a ler Agatha. Espero ter sido clara e ter dado algumas boas sugestões. Se você quer continuar conversando comigo sobre literatura, sobre Agatha Christie, me siga nas minhas outras redes sociais, que eu tô sempre por lá. Curta esse vídeo, porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual o melhor livro da Agatha que você já leu, ou qual é o livro que você quer começar a ler aí, A Rainha do Crime. Se inscreva no canal, por favor, e ative as notificações, porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.